E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o resumão de notícias quinzenal. Para quem não conhece, é um quadro que eu trago para vocês, onde eu pego as principais notícias dos últimos 15 dias, trago em um único vídeo, um formato mais compacto para manter você atualizado, especialmente quando você não tem muito tempo para acompanhar diariamente tudo o que está acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre a diferença do hardware do Xbox Series X em relação ao do PlayStation 5, dados oficiais já anunciados. Vamos falar sobre problemas no fornecimento de componentes como placa-mãe e placa de vídeo, novos eventos que podem ser cancelados por conta do vírus, eu não posso falar o nome dele, por motivos que vocês já sabem. Vamos falar sobre o DirectX 12 Ultimate, o Ryzen ficando mais barato e novas falhas de segurança em CPUs AMD e em CPUs Intel. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Precisando comprar um novo PC Gamer ou uma nova peça para o seu computador? Visite a loja Terabyte Shop com grande variedade e preços competitivos. Link na descrição. E começando a falar aqui sobre o C-Vírus, eu não posso falar o nome completo porque o YouTube tem desmonetizado, até tirado alguns vídeos do ar por conta de certas coisas, né? Nós temos visto vários eventos sendo cancelados, por exemplo, a GDC, onde a NVIDIA iria fazer uma apresentação, foi cancelada. A E3, o maior evento de jogos do mundo, foi simplesmente cancelada. Talvez ainda ocorra em algum momento nesse ano, mas a gente não tem uma previsão certa. E nós temos mais um evento que está na mira do vírus para provavelmente também ser cancelado ou adiado. Eu estou falando da Computex, que é simplesmente o maior evento de hardware do mundo, que ocorre anualmente lá em Taiwan. A organizadora do evento tinha dito em fevereiro que ela não iria cancelar, que o evento iria seguir no seu cronograma correto. Porém, recentemente o governo taiwanês está fechando a fronteira do país para conter o surto da doença ali dentro. Isso acaba dificultando para que as pessoas viajem até o país para participar do evento, seja quem iria apenas visitar ou também o próprio expositor, as marcas que não são nativos, não são residentes fixos do país. A fronteira está aberta para diplomatas, para pessoas que moram ali, né? E infelizmente acaba dificultando o evento. Já ocorreu no passado, naquele surto do SARS, nem sei se eu poderia falar esse nome aqui, mas tudo bem, onde a Computex foi adiada, não foi cancelada, né? Então é mais plausível que eles adiem, provavelmente para setembro, outubro, quando as autoridades imaginam que o surto já vai estar mais controlado. Eu sigo atualizando vocês acerca de qualquer novidade, ok? Lembrando que a Computex ocorre no final de maio para o começo de junho, então ainda existem aí mais de 2 meses para que eles decidam o que vai acontecer com o evento. E ontem eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a perspectiva do mercado de hardware diante desse novo vírus, onde boa parte da cadeia de produção está prejudicada, desde lá na base até o transporte, as vendas para o consumidor final, ainda mais agora com o dólar disparando a 5,20, está 5,10 se eu não me engano hoje, isso acaba tornando as coisas mais difíceis. E um relatório recente divulgado pelo site DigiTimes, segundo eles, o envio de placas-mãe e placas de vídeo pode cair até 50% em 2020. Em alguns países essa queda chega a ser histórica, um recorde inacreditável de queda e pode trazer muitas complicações para esse setor. Assim como nós temos visto aí no mercado, várias empresas já apontando dificuldades, fornecedores, empresas que lidam com componentes pode também já estar sentindo essas dificuldades, porque na China a gente sabe que boa parte da produção de componentes começa por lá, ela tem grandes conglomerados tecnológicos, muitos deles estão completamente parados, cidades inteiras em quarentena, e isso tudo dificulta as coisas e infelizmente até mesmo o transporte acaba sendo prejudicado por conta de novas prioridades que os governos têm adotado para a segurança e a saúde das pessoas, ok? Então, sem sombra de dúvidas, 2020 está sendo um ano bem tenso aí para todo mundo, né? Vamos passar aqui para a próxima notícia, e considerando essa crise e a preocupação do mercado, algumas empresas têm tomado medidas para estimular o consumo, já que agora as pessoas ficam um pouco preocupadas em comprar coisas que não são tão essenciais, digamos assim, né? É o caso da AMD, que em parceria com as lojas Newegg e Amazon reduziu o preço dos seus processadores e varia ali dos 30 aos 45 dólares, que é uma boa redução. Cito, por exemplo, o Ryzen 9 3900X, que está custando 418 dólares, o 3800X, que está custando 349 dólares, o 3700X, que agora está custando 298 dólares,
o 3600X 214 e o mais popular R5 3600 custando $174. Tipicamente esse CPU variava nessa faixa de preço até os $200, ou seja, tem uma boa redução de preço. Infelizmente, essa redução por enquanto afeta apenas essas lojas, né, para quem vai comprar na Amazon dos Estados Unidos, a Newegg, que até envia para outros países, mas é mais concentrado naquela região. Mas talvez uma hora ou outra esses preços possam acabar refletindo por aqui para ajudar a manter os CPUs em faixas de preço parecida com o que nós já tínhamos. Isso porque o dólar subiu, a tendência é que os preços acompanhem e subam aí pelo menos 15%, 20% nas próximas semanas. E finalmente a Sony e a Microsoft deram detalhes sobre o hardware dos seus novos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X. Ainda existem coisas a serem reveladas, por exemplo, os preços oficiais não foram divulgados, nem mesmo a data precisa, embora a gente saiba que vai lançar em algum momento ali entre novembro e dezembro de 2020, isso se o vírus não causar mais 2 vítimas aí, né? Sobre o hardware então, a gente sabe que ambos vão usar hardware da AMD, tanto em processador quanto em placa de vídeo, a GPU. Porém, existem diferenças em como cada um dos consoles optou por usar ali. No caso do processador, nós temos ali um CPU de 8 núcleos e 16 threads, arquitetura Zen 2, que é o que há de mais moderno hoje nos PCs também. Algo parecido com o Ryzen 7 3700X, porém adaptado para rodar em um formato de um console, com um TDP menor, com um clock menor também. O PlayStation 5 vai usar ele rodando no clock máximo de 3.5 GHz, e esse clock varia para baixo, ele oscila conforme a demanda. No caso do Xbox Series X, eles optaram por um clock fixo superior a 3.8 GHz, quando o desenvolvedor optar por usar apenas 8 threads. Quando eles optarem por usar as 16 threads, ou seja, o SMT ligado, ele vai rodar no clock fixo também, porém a 3.6 GHz, ok? No caso, a GPU é uma RDNA 2 de ambos os consoles com suporte e aceleração para Ray Tracing via hardware. A Sony decidiu colocar 36 Compute Units rodando a 2.23 GHz e esse clock também é variável e ele é o clock máximo, ele é o pico. Provavelmente o console vai rodar com uma frequência um pouco menor, ok? E segundo a Sony, o poder computacional gerado por esse hardware está na casa dos 10.28 teraflops no pico, onde eles arredondam para 10.3 teraflops. O Xbox Series X apresenta mais Compute Units e um clock menor, são 52 rodando a 1.82 GHz, com a diferença que também o clock é fixo, assim como no processador. Então o poder computacional aqui é maior, na casa dos 12.16 teraflops, uma diferença de cerca de 18%. Ambos trarão 16 GB de memória GDDR6 para o console, com diferenças na largura de banda. O PlayStation 5 terá a vazão de 448 GB por segundo entre RAM e GPU em sua totalidade, enquanto que o Xbox Series X vai ter uma fração mais rápida, são 10 GB rodando em 560 GB por segundo e 6 GB mais lento rodando em 336 GB por segundo, onde 13.5 GB vai ficar para os jogos, incluindo uma parte da porção lenta e aquela parte da porção mais rápida, e 2.5 GB dessa porção mais lenta dedicada ao sistema operacional e à interface front-end para o usuário. Ambos os consoles usam SSDs de altíssimo desempenho de forma interna para armazenamento e para o sistema operacional. São SSDs NVMe PCI Express 4.0 que chegaram ao mercado junto com os novos Ryzen de terceira geração com arquitetura Zen 2. O PlayStation 5 oferece o armazenamento interno de 825 GB e o Series X 1 TB. Ainda é incerto se o Xbox está contabilizando o peso ali necessário do sistema operacional ou não. Isso a gente vai saber mais adiante, eu não encontrei essa informação. Ambos os consoles suportam HDs externos USB, porém apenas para os jogos dos consoles antigos, isso porque os novos jogos precisarão rodar nos SSDs de alto desempenho que estão presentes dentro dos consoles. Aí, caso você queira expandir essa capacidade, a Microsoft está oferecendo um SSD portátil externo, que é uma solução proprietária feita ali em conjunto com a Seagate, e o PlayStation 5 está oferecendo suporte a você adicionar um SSD NVMe PCI 4.0 desses que você já encontra no mercado através de uma baia disponível no console. Porém, ambas as soluções
vão sair aí bem caras, né? Não é nada barato um SSD de, sei lá, 500 GB ou 1 TB, tanto o NVMe e esse da Microsoft no formato proprietário deve ser mais caro ainda. A gente vai saber disso em breve. A Sony ainda não revelou quais SSDs serão compatíveis e eles terão que ser muito rápidos, porque a velocidade do console é bem alta. Para você ter ideia, o SSD do PlayStation 5 chega a 5.5 GB no bruto por segundo e compactado 9 GB por segundo. Para ter algo nesse patamar, nós estamos falando de SSDs de altíssimo desempenho que custa muito dinheiro. A gente espera a confirmação da Sony sobre quais os modelos compatíveis. No caso da Microsoft, o SSD da Sony é bastante superior, ele trabalha ali uns 2.4 GB Series X e compactado até 4.8 GB, ok? E falando em jogos antigos, o Xbox vai continuar com aquela sua postura de retrocompatibilidade, então o Series X vai ser capaz de reproduzir os jogos desde o primeiro Xbox até o 360, o Xbox One, o One X, vários consoles e um único console através de um HD que você pluga ali e vai conseguir jogar sem nenhum problema. Inclusive, é esperado que os jogos recebam melhorias, os famosos enhancements, porque agora o console é muito mais poderoso que um Series, que um One X, perdão, né? Então a gente consegue rodar os jogos antigos com melhorias gráficas ali em resolução maior, em taxas de quadros maiores também. No caso do PlayStation 5 também haverá retrocompatibilidade, porém de uma forma mais limitada, apenas do PlayStation 4, então não vai haver retro para PlayStation 2 e PlayStation 3, talvez eles vão lançar remasters novamente para esse novo console para rodar em resolução maior, em taxas de quadros maiores. E segundo Mark Cerny, em entrevista ao site Eurogamer, dos 100 jogos mais jogados do PlayStation 4, a maioria deles, quase todos, estará disponível na retro no momento do lançamento. Segundo ele, eles estão enfrentando dificuldades para adaptar esses jogos para o novo console por conta da diferença da frequência das GPUs, das duas arquiteturas, que lá era uma GCN, agora nós temos uma arquitetura RDNA, que é mais nova, enfim. E por fim, ambos os consoles contam com um drive óptico Blu-ray 4K e HDMI 2.1 que suporta o 4K 120 Hz, a tecnologia chamada VRR e o suporte para visualização em 8K, até porque os consoles ficam aí com o hardware inalterado por muitos anos e talvez daqui a alguns anos as TVs 8K fiquem mais baratas, embora hoje é um sonho completamente distante. Então, fica claro pelas especificações que o hardware do Xbox Series X é bem superior em relação ao do PlayStation 5. O processador trabalha com uma frequência maior, a GPU trabalha com mais compute units e produz uma maior quantidade de teraflops. A memória tem uma vazão maior, embora uma porção dela é um pouco mais lenta, a gente vai ver como isso vai funcionar na prática. E o PlayStation 5 ganha na velocidade do seu drive, no input-output do armazenamento. E a Sony bateu bastante na tecla do SSD na sua apresentação, a gente vai ver como isso vai funcionar na prática também. E ambos os consoles são muito superiores em relação aos seus antecessores, PlayStation 4 Pro e Xbox One X, ok? E ainda falando de Microsoft, recentemente ela divulgou uma espécie de certificação, um novo selo DirectX 12 Ultimate, que classifica as GPUs que trabalham com 4 tecnologias importantes do DirectX 12. Eu falo aqui para vocês quais são essas tecnologias. A primeira é a aceleração para Ray Tracing via hardware. A segunda é a sombreadores de malha. Terceira, sombreamento de taxa variável. E a quarta é o feedback do amostrador. E em inglês as tecnologias ficam muito mais bonitas. Atualmente a única arquitetura que se enquadra nesses requisitos é a NVIDIA Turing, em específico as placas RTX que suportam Ray Tracing e todas essas outras 3 tecnologias. Isso exclui as placas Turing 16 que não suportam e também todas as placas da AMD atualmente, desde a 5700 XT até a 5500 XT. Os consoles, por sua vez, como eles vão trazer o RDNA 2, eles sim terão essa certificação DirectX 12 Ultimate, porque vai trazer o Ray Tracing via hardware, o VRSS e todas as tecnologias que nós já mencionamos por aí.
é importante ressaltar que isso é retrocompatível, ou seja, os novos jogos que estão sendo desenvolvidos com esses recursos poderão rodar ainda assim em hardwares antigos, de 2, 3, 4 anos atrás, desde que sejam compatíveis, obviamente, com o DirectX 12 e com o DirectX 11, dependendo da utilização, ok? E ainda falando de Ray Tracing, sabe quem está entrando no Ray Tracing também? O Cronos Group, um consórcio aberto de empresas líderes da indústria responsável pelo Vulkan, que vocês tanto conhecem aí. Eles liberaram as extensões provisórias do Vulkan Ray Tracing, uma API de baixo nível que foi projetado para ser independente do hardware presente, ou seja, ela pode rodar o Ray Tracing tanto na própria GPU, ali através dos seus processadores Stream, dos seus CUDA cores, né, como vocês mais conhecem, ou através de um hardware dedicado, caso ele exista, no caso ali hoje nas GPUs NVIDIA e também no futuro nas GPUs AMD também. NVIDIA, AMD e Intel já deram declarações sobre entusiasmo quanto a esse novo passo na indústria e testes relacionados a isso muito em breve sairão aqui no canal. E falando agora de Intel, é esperado que a 10ª geração seja lançada em abril, daqui a um mês, junto com as novas placas-mãe, embora, né, nesse momento do mercado provavelmente pode ser adiado ou até mesmo cancelado, né, porque não tem fábrica, não tem transporte, as coisas estão bem delicadas. Recentemente vazou uma foto do novo Core i5 10400, que sucederá os Core i5 9400, 9400F, que são bem populares, e o 8400 também, oferecendo como principal diferencial o fato de ter 6 núcleos e 12 threads, em relação aos outros i5 que tinha 6 núcleos e 6 threads. Basicamente ele é como um Core i7 8700 da 8ª geração, porém com preço de Core i5. E esse deve ser o principal diferencial dele. Ele deve mirar ali na casa dos $200 ou abaixo disso para competir justamente com o 6-core que tem ali da AMD, o Ryzen 5 3600, que também tem as suas 12 threads. O TDP dele é esperado para ser em 65 watts e o Clock Boost máximo 4.3, Clock Boost em todos os núcleos na casa dos 4 GHz. Ele não possui suporte a overclock e vai exigir uma nova placa-mãe com o novo socket, o LGA 1200, que é um ponto que conta contra ele, né? Sendo incompatível com as placas-mãe atuais, infelizmente, apesar do design parecer bem similar aos CPUs Intel atuais, ok? E agora falando da AMD, né? Nós temos aqui falado muito sobre falhas de segurança em CPUs Intel, seja via hardware, via firmware, via software, mas pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Graz identificaram uma vulnerabilidade que eles intitulam de Takeaway, que atinge diversos CPUs da AMD, e isso inclui os atuais da arquitetura Zen 2, Zen+, Zen 1 e mesmo os antigos Bulldozer, PileDrive, Excavator, enfim. A falha é novamente relacionada ao mecanismo de predição do processador, aonde nós já vimos isso muito nos CPUs Intel. Na tentativa de acelerar o processo e predizer as coisas, certas áreas acabam ficando expostas para um ataque do tipo sidechannel, onde dados sigilosos acabam sendo roubados no processo. Os pesquisadores conseguiram acesso através de códigos JavaScript rodando em um navegador comum e mesmo via máquina virtual. Segundo eles, foi possível obter chaves de criptografia que deveriam ser sigilosas. A AMD respondeu dizendo que está ciente e que não considera isso um novo tipo de ataque e que recomenda manter o sistema operacional e firmware atualizado, seguir boas práticas de segurança e usar um antivírus, aquele arroz com feijão. Os pesquisadores não conseguiram determinar o impacto real que isso teria na vida das pessoas. Ele ainda não recebeu um CVE, que é aquele registro de falhas, provavelmente por ser muito parecido com o Spectre, que já havia sido mitigado nos CPUs Ryzen, e outras variantes não eram vulneráveis naqueles processadores. E quase no mesmo tempo saiu uma falha para CPUs Intel, foi bem estranho assim, Intel depois AMD, né? Pesquisadores de segurança da Positive Technologies, uma empresa dedicada para essa área, identificaram uma vulnerabilidade que atinge os CPUs Intel dos últimos 5 anos e, segundo eles, é impossível de ser corrigido em sua totalidade porque afeta a ROM, o mecanismo interno do processador. A vulnerabilidade foi descoberta em 2019, a Intel já afirma que está ciente e implementou alguns updates para minimizar o impacto, embora não é possível corrigir completamente. Ironicamente, a falha explorada está no mecanismo chamado CSM da ROM,
que é dedicado para manter a segurança do processador. No entanto, para explorar é necessário ter acesso físico ao computador e, convenhamos, se a pessoa tem acesso físico à sua máquina, ela não precisa necessariamente de uma falha dessa para roubar o seu dado, ela pode arrancar os cabos e levar o PC, né? Então isso acaba deixando essa falha muito difícil de ser explorada, praticamente impossível no dia a dia, ali na realidade, e segundo os pesquisadores, talvez isso poderia ser acessível via rede local, mesmo não estando próximo ao seu computador, apenas dentro da sua rede, ok? Bom, pessoal, encerramos mais um resumão de notícias, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo resumão em 15 dias. Até mais!